Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 141, o Elixir Ancestral. E aquele misterioso ser questiona por que um humano está levando uma fada com ele. Já Murta queria saber quem ele era e por que eles estavam ali. E aquele ser então responde: eu sou um mago Kil'jaeden. Sou um servo do rei Arthur Pendragon, o governante do Reino Eterno. E ao saber disso, Murta imediatamente saca sua espada enquanto diz: então vocês são um grupo que buscam eliminar as raças não humanas e que estão causando problemas em toda a Britânia. No entanto, Kil'jaeden pede para que ele fique tranquilo, pois como ele mesmo disse, o inimigo deles eram as outras raças, e como humanos, eles deveriam se unir e trabalhar juntos. Mas Murta é bem direto ao dizer: não perca seu tempo, pois você está falando com Murta, o primeiro dos 7 filhos do rei das fadas Harlequin e da rainha dos gigantes Tiane. E isso acaba deixando os inimigos chocados. Kil'jaeden confessa que não esperava que fosse encontrar um dos filhos de 2 lendários pecados capitais. Entretanto, Murta queria apenas saber qual era o propósito deles, porque eles estavam naquele solo sagrado, a antiga floresta do Rei das Fadas que seu pai costumava governar, e aonde existe também uma entrada para o Reino das Fadas. E por um momento, o silêncio predomina naquele local, com ambos os lados se preparando para o inevitável confronto. Porém, de repente, alguém surge flutuando sobre eles dizendo: entendi agora. Então vocês estão atrás do Elixir Ancestral. E Kil'jaeden se surpreende por aquela pessoa ter lido sua mente. Assim como Murta, que surpreso diz seu nome: Cistus, você me seguiu? E seu irmão apenas responde que ele teve um mau pressentimento. E ele não estava errado, pois Kil'jaeden estava disposto a cumprir com seu propósito. Mas o mago não entende por que seu incenso não estava fazendo efeito nele, já que era uma fada. Mas ao olhar com mais atenção, ele começa a ter dúvidas e questionar: espera, você não tem asas. Será que é humano também? Porém, Cistus, além de não ter gostado de ouvir isso, revela que aquele incenso não irá lhe alcançar, pois ele foi dispersado pela corrente de ar inaudível que ele criou ao redor deles. Espada espiritual Maglistira, segunda forma pássaro-abelha, tempestade silenciosa. E imediatamente Kil'jaeden começa a recitar um feitiço para criar um enorme bloco de gelo que ele lança contra Cistus. Mas a fada não pretende se esquivar, permanecendo imóvel no mesmo lugar, até o momento que ele gira seu braço dizendo: primeira forma Maglistila, Ferrão do Escorpião. O ataque de Cistus é tão poderoso que provoca um tremor intenso naquele lugar.
e sem o capuz, ele era ainda mais parecido com seu pai. Na verdade, tanto em aparência quanto em poder. No entanto, Cistos admite que, pelo menos para fugir, eles são bem rápidos. Logo em seguida, ele pergunta a seu irmão se ele está bem, e Murta agradece, pois graças a ele todos estão salvos. No entanto, era preciso levar o quanto antes aqueles dois de volta para o reino das fadas. E no caminho de volta, antes de cruzarem o portal, Murta questiona sobre algo que Cistos mencionou, um elixir ancestral. E ele confirma que sim, que descobriu ao ler a mente daquele mago. Murta conta se lembrar que o pai falou sobre esse tal elixir há muito tempo, mas ele admite não saber do que se trata. Cisto então se vira para seu irmão e pergunta se por acaso ele já esqueceu, mas Murta admite que Cisto tem uma memória muito melhor. Então o irmão começa a contar. O elixir ancestral tem o poder de curar instantaneamente toda e qualquer doença e maldição. E ele é até mesmo capaz de trazer de volta quem já está quase morto. A água santa que somente o Rei das Fadas pode obter das flores que crescem no topo da árvore sagrada. Esse é o elixir ancestral. E naquele momento, o pensamento de Murta era apenas um. Esse elixir talvez seja disso que meu corpo precisa. E aparentemente, Cistos leu seus pensamentos naquele momento, e sua reação foi ficar em silêncio. Enquanto isso, na torre de cogumelos, era a hora do almoço. E Diane estava chamando por todos seus filhos, que estavam bem animados. E a rainha perguntava o que eles queriam comer. Zana deseja comer um porco da floresta grelhado no sal, enquanto Zillian anseia por uma sopa com pedaços de coelho. Mas Belt não consegue entender por que os gigantes gostam tanto de carne, pois ele se sente muito bem apenas comendo frutas. Já Fal diz que prefere as duas opções. Porém, logo Diane percebe a presença de mais alguém. Era Tiori, que finalmente estava de volta. No entanto, a gigante questiona por que Naciens não estava com ela. Logo ela responde que ele foi sozinho para o túnel dos sussurros novamente. E ao ouvir isso, Belt não se surpreende, comentando que essa é a devoção eterna da parte dele. E ao perceber que Tiori estava um pouco estranha, Zana pergunta o que tem de errado, se ela por acaso não estava se sentindo bem. Mas a garota pede para ela não se preocupar, pois não era nada demais. No entanto, era difícil enganar a própria mãe, que parece ter notado que tinha sim algo de errado. Eu sou um menino ou uma menina? Eu me fiz essa pergunta por muito tempo e agora finalmente tenho a resposta. Mas eu nunca imaginei que iria descobrir mais do que isso, pois aparentemente não sou humano, mas sim uma fada. Você acredita nisso, Percival? Apesar de que eu tenho certeza que você só iria sorrir e dizer: "Oh, então era só isso?" Como se não fosse nada demais. Mas seja um humano ou uma fada, eu nunca irei deixar de ser eu mesmo. Mas então é isso, só muda que os pais que me abandonaram agora são fadas. No entanto, alguém comenta: não tenha tanta certeza disso. E ao se virar, Naciens se depara com o Rei das Fadas. Que logo muda de expressão e com um olhar triste ele inconscientemente confessa: desde que perdemos você, estivemos pensando em você e te procurando por todo esse tempo. E Naciens fica sem entender do que o Rei das Fadas estava falando. Mas King logo pede desculpas por ter seguido ele até ali,
pois ele diz que estava caminhando quando o viu entrar no túnel. Entretanto, King, balançando a cabeça, novamente pede desculpas por agora mentir para ele, pois na verdade ele só queria poder ajudá-lo de alguma forma. Então ele pede para que Narsins confirme para ele o que ele disse antes sobre o Percival. Você me disse que ele era um espírito da vida e que temia que sua existência trouxesse infortúnio para aqueles ao seu redor. Bem, se ele fosse humano, sua alma teria ido para a capital dos mortos ou permaneceria onde ele morreu. Mas como espírito da vida, a história é totalmente outra. Os espíritos dão essência a todas as coisas. Os espíritos de fogo são encontrados dentro do fogo, e os espíritos do vento podem estar em qualquer lugar que o vento sopre. Mas se for um espírito da vida, eles existem no mundo todo. Existem em todas as raças, em todos os animais e em todas as plantas, simplesmente aonde existe vida. E após escutar isso, Narsins imediatamente diz: então isso quer dizer... E King completa: exatamente isso. Agora mesmo, onde estamos, incontáveis de espíritos da vida estão flutuando neste ambiente. Narsins então pergunta se King pode vê-los. E o Rei das Fadas responde que inevitavelmente sim, já que fadas e espíritos sempre foram relacionados, embora os espíritos estejam mais próximos dessa essência. Mas King confessa não saber dizer que entre os espíritos da vida que estão ali, está também o seu amigo. Mas de toda forma, Narsins não se contém e grita chamando pelo nome de Percival, perguntando se ele consegue escutar sua voz. Entretanto, King pede para que Narsins fique em silêncio e fale com seu coração. E o garoto se surpreende por ele ter falado diretamente na sua cabeça. E é dessa forma que King segue dizendo: você sabe por que esse lugar é chamado de Túnel dos Sussurros? Este é um lugar muito tranquilo, onde as fadas podem se reunir tranquilamente. E quando você fica em silêncio, consegue escutar os sussurros dos espíritos. E então, usando apenas a voz do seu coração, Narsins começa a dizer: Percival, eu estou esperando pelo seu retorno e continuarei esperando por você o tempo que precisar. Logo, King coloca a mão sobre os ombros de Narsins e diz: tem algo que eu gostaria de lhe dar mais tarde. Um presente meu. Será que os pensamentos de Narsins alcançaram Percival? E que tipo de presente o Rei das Fadas deseja entregar para Narsins? Continua no próximo capítulo, intitulado Uma Triste Separação. E como tá bom, né, esse arco do Reino das Fadas. E para quem achou, né, como eu, que o Cistus era o King 2.0 por causa de sua aparência, agora tem mais motivos para imaginar isso. Pois Nakaba resolveu dar a ele uma arma espiritual também, apesar de ser uma espada em vez de uma lança. Então acho que pode ser um pouco inferior às armas que os reis fadas usam, mas claramente ainda compartilha de alguns dos mesmos atributos. E o motivo dele ter uma arma espiritual que, na teoria, somente um rei das fadas poderia ter, pode ter uma explicação até que simples. Sabemos que o próximo rei é escolhido ou criado pela árvore sagrada caso algo aconteça com o rei atual. Mas agora nós temos um fato inédito aqui, pois King é o primeiro rei das fadas a ter filhos. Sendo assim, a árvore sagrada pode escolher um dos filhos como novo sucessor.
Ou seja, o primeiro filho seria o escolhido para suceder o Rei das Fadas. Mas sabemos que o primeiro, na verdade, seria o Murta. Mas ao mesmo tempo, tudo indica, que ele não é o verdadeiro primogênito, que ele não possui o sangue do Rei das Fadas, e o Narsins estava ausente. Então, por conta disso, a sucessão foi transferida para o segundo filho, que é o Cistos. Mas ao mesmo tempo ele me passa a sensação de não estar muito contente com isso, principalmente em relação ao Murta. E outro momento importante desse capítulo foi o encontro de King com Narsins. Alguns momentos entre os dois foram bem tocantes, como a expressão triste de King, quando ele diz que eles sempre estiveram procurando por Narsins. Eu me pergunto se a tristeza nos olhos de King também revela alguma verdade mais profunda. Talvez o Rei das Fadas saiba, muito bem que Narsins está vinculado a este reino apenas por causa do dever e da compaixão de trazer de volta o querido amigo. E ele provavelmente sabe que isso não pode ser feito de maneira convencional. Isso significa que Narsins está essencialmente perdendo seu tempo. Se eu fosse pai e soubesse que meu filho estava se desgastando para consertar algo que nunca iria conseguir consertar, meu coração também sangraria um pouco. Especialmente se eu não pudesse dizer abertamente a ele que ele não pode resolver o problema de maneira normal. De qualquer forma, para King também significa que Narsins está ali por causa do Percival. E assim que isso for resolvido, ele irá embora novamente. E o inevitável adeus a uma criança que você passou tanto tempo procurando deve machucar muito King e Diane. Portanto, não consigo nem começar a imaginar a dor deles. Narsins nunca se sentiu realmente em casa em seu reino. Ele só se vê como um convidado de honra e nada mais. Então espero que o tempo que eles passarão juntos, por mais curto que seja importante para fortalecer essa relação. E claro, também espero uma conversa franca com King, Diane e Narsins, só os três, onde a verdade sem interrupções seja finalmente contada. E o título do próximo capítulo parece até mesmo indicar que estamos próximo desse acontecimento, ou de pelo menos de ver como Narsins desapareceu. Mas tem muita coisa ainda para a gente conversar e debater sobre este capítulo. Mas vamos deixar para fazer isso agora aí nos comentários e também no nosso próximo vídeo. Então fiquem ligados aqui no canal. Mas já comenta aí o que vocês acharam dos Cistos e desse breve encontro entre King e Narsins. Enquanto vocês comentam, eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Drip Snake, Misael e Manuele, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado, e eu agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!